Beleza, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre as tabelas, né? Tabelas, né? O que acontece? Normalmente a gente está acostumado a fazer tabela com um monte de divisão, aquelas linhas todas dividindo os itens, e isso não é uma tabela regulamentada pela ABNT. Tá? A tabela regulamentada pela ABNT é essa que eu estou apresentando aqui para vocês, independente da quantidade de linhas. Ok? Vamos analisar ela com mais calma, tá bom? De novo, é obrigatório que a tabela seja chamada antes no texto. Então a gente tem que chamar a tabela, e chamar a tabela é botar ela mais próximo possível no texto. Tá? Vamos ter que ter aqui ó, uma legenda para a tabela, que tem que estar justificada com Arial 12. Okay? Mesma coisa, tabela escrito, espaço, número da tabela, espaço, travessão, espaço e a descrição que a gente vai colocar. Tá? O título. E o título ele tem que ser um título que faça sentido, né? Não pode ser só condutividade, por exemplo. Poxa, mas não faz sentido, tem que ter uma descriçãozinha do que é essa tabela, né? Seguido embaixo também pela fonte, com Arial 10, também justificado, né? E aí dizendo qual foi o autor. Tá? Da mesma forma que as ilustrações, você também pode adaptar uma tabela, você também pode produzir uma tabela com informações extraídas de outra obra. Então, supondo que vocês foram lá no trabalho do orientador de vocês e tiraram todas as informações do texto, que tinha em forma de texto, e tiraram as informações e produziram a tabela no TCC de vocês. Então, vocês produziram essa tabela com vocês foram os autores, mas com informações extraídas de outra obra. Qual obra que foi essa? Então, vocês vão se dizer ali. Igual que eu botei aqui, né? Elaborado pelos autores com informações extraídas de... Vai botar referência ali, tá bom? Beleza. A tabela, gente, ela tem que ser em fonte Arial 12, as informações dentro dela. Ela tem que vir com essa linha de título aqui, ó, que é título dessa coluna, o título dessa coluna e o título dessa coluna. Esses títulos eles têm que estar centralizados na própria célula. Isso aqui é uma célula, tá? Uma coluna. Célula, coluna. Célula da coluna. E com a cor negrito. Desculpa, com a característica negrito. Okay? Depois disso, você vai ter uma linha horizontal aqui, separando o início da tabela e o final da tabela, e depois uma linha dividindo o título da tabela com as informações da tabela. As informações da tabela, a gente não tem linha separando, nem de coluna, nem linha. Tá? Não tem nenhuma uma linhazinha dessa aqui, nem em forma de coluna ou linha. Ela é totalmente limpa, assim, ó, não pode ter aqui um monte de linha. O que eu estou falando? Isso aqui. Ó. Então não pode ter isso aqui. Ó. Vir aqui e colocar as divisões. Ó. Não pode ter isso. Isso não existe em tabela para norma BNT. Tá bom? Não existe isso. Ela tem que ficar assim. Tá? Limpa, limpa. Então, essa linha, a gente sabe que esse valor corresponde a essa coluna nessa linha. Esse valor corresponde a essa coluna e essa linha. Mas não existe uma divisão. Não pode existir. Tá? Outra coisa, a tabela ela tem que ser feita de forma que ela pegue do início do texto até o final do texto. Ela não pode ficar, por exemplo, deixa eu tentar reduzir aqui ó. Ela não pode ficar assim. Tá? Ela tem que ocupar toda a página. Ela tem que estar de forma justificada, ou justificada toda a página. Tá bom? Ela tem que ocupar toda a página, a tabela. Beleza? Isso tem que ser feito em todas as tabelas também. Tá? Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa para me falar para vocês. Eu acho que em termos de tabela seria isso, tá? Seria isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito da tabela, vocês podem me perguntar. Mas a tabela tem que ser produzida dessa forma aqui. Beleza? É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Mas essa é a forma ideal.